No vídeo de hoje, iremos dar uma resposta ao canal Apologetas a respeito do livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Então, após a vinheta, se você se interessa pelo assunto, vamos acompanhar comigo. Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal Estudo Perspicaz. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Cogite a possibilidade de se inscrever aqui no nosso canal, dê o like, comente aqui, quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos e compartilhe aqui os nossos vídeos para que este conteúdo possa atingir mais pessoas. Hoje iremos responder a uma moça, eu não sei se ela é teóloga ou pastora, relacionado então ao livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Lembramos aqui que não temos nada contra a pessoa, a dona do canal Apologetas. Simplesmente iremos aqui analisar os argumentos. Assim como todos as pessoas que eu trago atenção aqui, não em base pessoal, mas argumentativa, assim como eles têm o direito de colocar a opinião dele, expor os argumentos e tudo mais, nós também temos o direito de resposta, desde que fazemos isso com respeito e com embasamento. Então, vamos assistir um trecho do vídeo dela. Vou deixar o vídeo completo na descrição do canal para que vocês possam pegar o fio do meado, mas eu peguei apenas um trecho que eu acho que é o mais importante para que possamos ver se tem base ou não nas acusações que ela faz com respeito à tradução do Novo Mundo. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou fazer uma apologética ofensiva. Vou mostrar para vocês que o argumento que Jesus foi o primeiro a ser criado, ele começa, na verdade, uma tradução errada de uma palavra do Antigo Testamento. Quero apresentar para vocês aqui 3 razões para você rejeitar a tradução do Novo Mundo. E eu vou ensinar vocês também como vocês podem argumentar que a ideia de que Jesus é a personificação da sabedoria de Deus é falsa. O autor de Provérbios faz uso da símile, que é uma figura de linguagem semelhante à metáfora. A símile é uma comparação explícita entre 2 elementos diferentes, geralmente usando palavras como e tal qual. Por exemplo, a sabedoria estava com Deus como um mestre de obras. Então o texto é sobre sabedoria, que é um atributo de Deus. Mas a pergunta que fica é, será que esse texto está falando algo mais do que só sobre sabedoria? Bem, os nossos colegas e amigos, testemunhas de Jeová, teólogos feministas, acreditam que essa passagem vai um pouco além do que apenas uma personificação da sabedoria de Deus. Eles acreditam que essa passagem descreve a pessoa de Cristo antes da encarnação. Além disso, a tradução do Novo Mundo, que é a versão utilizada pelos testemunhos de Jeová, traduz o verso 22 do capítulo 8 de Provérbios como Jeová me produziu no início do seu caminho. Então quem lê essa versão da Bíblia, a versão da tradução do Novo Mundo, pode desenvolver o seguinte raciocínio. Premissa 1. A sabedoria foi produzida por Deus. Isso com base na versão deles de Provérbios 8, 22. Premissa 2. A sabedoria de Deus é Jesus. Isso com base em 1 Coríntios 1, 24. Conclusão: Jesus foi produzido, criado por Deus. Assim, fica mais fácil para quem lê só a tradução do Novo Mundo concluir que Jesus foi criado no início de toda a criação e que Jesus não é Deus. Mas esse argumento, todo esse pensamento, todas essas premissas e até a conclusão, elas dependem de uma tradução de uma palavra em específico. Como nós vimos, a tradução do Novo Mundo usa a palavra produziu sabedoria. E eu quero apresentar para vocês aqui 3 razões para você rejeitar a tradução do Novo Mundo. Uma do ponto de vista linguístico, outra do ponto de vista escriturístico e a outra do ponto de vista lógico. Muito bem, então, conforme vocês viram, ela trouxe atenção que o fato de acreditarmos, as testemunhas de Jeová e outros grupos unitários, acreditarem que Jesus ele teve um início, foi criado, é com base na indução de um erro que ela fala que a tradução do Novo Mundo ela tem com respeito à palavra caná, onde usou ali o termo produzir ao invés de possuir. Então a tradução do Novo Mundo induz essa ideia de que a
sabedoria ali, neste texto em específico de Provérbios 8:22, é Jesus, porque foi produzida, então, devido a um erro de tradução, acaba dando um erro teológico, e ela disse que iria provar de maneira gramatical, escriturística e também pela lógica que esse raciocínio está errado. Mas será que realmente ela conseguiria fazer isso? Bem, depois vocês podem assistir o vídeo completo, né, dos argumentos dela. Muito bem. Ali a palavra Caná, que aparece no texto de Provérbios 8:22, também aparece em Gênesis capítulo 4, versículo 1, aonde ali Eva, ele traz atenção, quando ela teve o seu primeiro filho, Caim, ela trouxe atenção que ela produziu, ou gerou, um filho com a ajuda do Senhor, de Deus, ou Jeová, depende da tradução corrompida aí, que alguns tiram o nome do soberano, né? Mas veja só, a palavra Caná não está ali, ela não disse eu possuí um homem ou um menino com a ajuda de Deus, mas sim eu produzi, ela gerou. Também a mesma expressão iremos encontrar ali em Gênesis capítulo 14, versículo 19 ao 23, quando Eliezer, ele fala a respeito do Deus de Abraão. Bendito seja o Deus de Abraão, que criou os céus e a terra. Iremos encontrar ali a expressão Coné, que vem de Caná. Ou seja, Deus criou os céus e a terra, não possuiu. Ou seja, quando há a necessidade de traduzir para uma língua moderna as traduções ou as versões antigas, hebraicas e gregas das escrituras, é importante entender o contexto para que possa então traduzir da melhor maneira possível. Ela traz atenção que a palavra produzir na tradução do Novo Mundo é um erro. Então vamos ver como outras traduções verteram este mesmo texto? Então tenho aqui comigo a Bíblia hebraica. Como essa tradução verteu esse texto? Diz assim para nós: estabeleceu-me o Eterno como o início do seu caminho. Falando a respeito da sabedoria, a mais antiga de todas as suas obras. Tenho aqui comigo a Bíblia Pastoral, uma tradução católica. Provérbios 8:22 diz assim: Javé me produziu, usando a mesma expressão da tradução do Novo Mundo, como o primeiro fruto de sua obra, no começo dos seus efeitos mais antigos. Essa tradução ela traz uma nota bem interessante que diz assim: a sabedoria é a primeira criatura de Deus, uma espécie de arquiteto que o acompanhou e inspirou em toda a sua atividade criadora. Será que essa tradução é produzida pela Sociedade Torre de Vigia? Temos aqui também Peshitta Siríaca. Fala assim para nós: Mariá, que é Senhor Jeová, me criou no princípio de suas criações antes que todas as suas obras. Também temos aqui a Bíblia de Jerusalém, outra tradução católica, diz assim para nós: 22. Yahvé me criou, primícia de sua obra, de seus efeitos mais antigos. Agora temos algumas traduções protestantes. Nova Versão Internacional diz assim para nós: o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes de suas obras. E também temos aqui Bíblia Nova Linguagem de hoje. Verte assim para nós: o Senhor Deus me criou antes de tudo, antes de suas obras mais antigas. Então, se essa personificação aqui, a sabedoria, ela não se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas simplesmente um atributo, de acordo com todas essas traduções, a não ser que todas estas, se a senhorita então concordar, elas estão erradas, assim como a tradução do Novo Mundo. Mas se elas estão certas, e fala aqui Jeová, Yahvé, criou. Houve um tempo, então, que Deus não tinha sabedoria, Deus não era sábio? Se levarmos a questão simplesmente se for um atributo de Deus a questão da sabedoria, então é só pararmos para pensar um pouco a respeito deste assunto. Ainda dentro da questão gramatical linguística, vamos ver como a Septuaginta
ela traduz Provérbios capítulo 8, versículo 22. Conforme vocês estão vendo, então temos aí a expressão em grego ektisen me arken odon autoi. Então veja que essa expressão ektisen significa criar. Então a Septuaginta grega, que são a versão grega dos livros então das escrituras hebraicas, utilizaram então a palavra criar e não possuir, mostrando então que essa sabedoria em específico neste texto não é uma mera qualidade de Deus, mas sim algo a mais. Ele representa algo a mais. E a Septuaginta nos ajuda a entender bem este ponto. Então percebemos que gramaticalmente, linguisticamente, esta moça ela não vai poder comprovar que a tradução do Novo Mundo ela está errada em usar a expressão me produziu, a não ser que a Septuaginta grega ela esteja errada e também dezenas e dezenas de outras traduções também estejam erradas, tanto em português, como em inglês, como em espanhol, como em outras traduções. Agora, será que o contexto bíblico, escriturístico, irá comprovar também que a visão teológica das testemunhas de Jeová também está errada? Não, porque a crença de que Jesus Cristo ele é criado, o Filho unigênito e primogênito de Deus, não se baseia simplesmente no texto de Provérbios 8, 22, mas sim na inteira Escritura Sagrada. E podemos citar apenas alguns textos a respeito disso. A Bíblia mostra, então, em Apocalipse 3,14, Colossenses 1,15, João 1,18, Miqueias 5,2, apenas aqui para citar alguns, mostra que Jesus ele foi criado, ele teve um princípio. Além desses textos, poderíamos mostrar outros dezenas, mostrando que Jesus ele é subordinado ao Pai, é obediente ao Pai, ele tanto na sua forma humana, como depois ao retornar aos céus, demonstrando que são duas pessoas totalmente diferentes, distintas, e que Jesus está sempre subordinado ao seu Deus e Pai. Em Apocalipse, por exemplo, Jesus repete 4 vezes: aquele que então que permanecer fiel até o fim, então mostrarei então ao meu Deus. Ele usa essa expressão meu Deus, mostrando que tem alguém acima dele, demonstrando que ele é subordinado, e que são então duas pessoas distintas. Então a inteira as escrituras sagradas, que aliás foi produzidas então por judeus, tanto os profetas, como reis, como os apóstolos, eles eram judeus, 100% monoteístas, eles acreditavam então numa deidade única, um ser divino única, e prestava serviço sagrado apenas para esse ser, não numa unidade composta de 3 deuses. Usa esse termo pessoas, mas na verdade são deuses, porque se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, são 3 deuses. Isso é politeísmo, mascarado, né? Então, tanto na Escritura Sagrada como um todo, e também na questão histórica, pelos fatos de os escritores serem judeus, essa moça também não pode provar que a teologia das Testemunhas de Jeová está falha neste ponto. Além de falarmos aqui um pouco a respeito do contexto cristão judaico, vamos falar um pouquinho mais de história e ver como era o pensamento dos primeiros cristãos com respeito a Provérbios capítulo 8, versículo 22. Se pegarmos a história, os pais da igreja antes de Nicéia, como Irineu de Lyon, Tertuliano de Cartago, Clemente de Alexandria, Justino Marte, Orígenes e muitos outros que eram subordinacionistas e não trinitaristas, nos seus escritos, depois vocês podem até pesquisar a respeito desse assunto, eles vão identificar a sabedoria em Provérbios ali como sendo o Logos, o Filho de Deus, Jesus. Também, na época da Reforma Protestante, protestantes tais como, os reformadores tais como João Calvino, Martinho Lutero, John Knox, John Wycliffe, Rudolf Zwingli e muitos outros traziam atenção também que a sabedoria ali, em Provérbios 8, 22, representava o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo.
Então, vemos que dentro da história do cristianismo, desde o primeiro século, até mesmo na época dos reformadores, tinha-se essa visão a respeito dessa sabedoria em específica nesse texto. Então isso aí não é uma visão das testemunhas de Jeová, mas já era algo que desde o primeiro século os cristãos eles já tinham em mente. No vídeo dessa moça também, ela trouxe atenção, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, e também essa expressão aparece no versículo 30, onde Paulo fala a respeito da sabedoria de Deus, e já que Provérbios fala a respeito da sabedoria, Paulo falou a respeito da sabedoria, então Jesus é a sabedoria, mas na mente dela é apenas um atributo de Deus. Mas conforme estamos vendo aqui, dentro de um contexto geral bíblico, dentro dos próprios testemunhos dos pais da igreja, qual que era a visão dos primeiros cristãos, e até mesmo dos reformadores, com respeito à sabedoria personificada, e não apenas um atributo, temos a confirmação do próprio Filho de Deus a respeito desse assunto. Em Mateus capítulo 11, versículo 19, eu vou estar lendo aqui na Bíblia Pastoral, já que a tradução do Novo Mundo é uma Bíblia corrompida, né? Assim como todas as demais que eu demonstrei aqui, com respeito a Provérbios. Vamos ver aqui o verso 19, que temos aqui, né? Mateus 11, 19. Jesus mesmo falando: veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, ele é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Então aqui falando a respeito daqueles opositores, né? Eles falavam mal de Jesus, falavam mal de João, né? Mas depois o que Jesus falou assim? No final, mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Ou seja, pelo modo de vida que Jesus ele tinha, pelas suas ações, seu modo de agir, seus pensamentos, suas falas, já era em si um testemunho contra aquelas acusações. Mas veja só, ele usou a expressão, mas a sabedoria foi justificada. O próprio Jesus se identifica como sendo a sabedoria. E mais tarde, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele simplesmente reforça essa ideia, corroborando então que a sabedoria em Provérbios não é mero atributo, mas sim é a própria personificação do Filho de Deus. Então vamos recapitular aqui. Gramaticalmente, esta moça ela não pode provar nada, porque gramaticalmente a tradução do Novo Mundo ela está correta na sua tradução, e como demonstramos aqui, dezenas e dezenas de outras traduções vertem de maneira ou igual ou similar, mostrando que essa sabedoria, em específico neste texto, ela teve um início, ela foi criada por Deus. Então não é um mero atributo de Deus. Também, de maneira contextual e escriturística, ela também não pode provar nada, porque a teologia da Testemunha de Jeová não se baseia simplesmente no texto de Provérbios, mas na inteira escritura sagrada, as escrituras hebraicas e as escrituras gregas, onde mostra que Jesus ele foi criado, foi gerado pelo seu Deus e Pai, e ele é obediente, ele é submisso, e ele recebe a autoridade de Deus para realizar, então, propósitos. São duas pessoas distintas. Também demonstramos por intermédio da história que o pensamento primitivo cristão era que essa sabedoria em Provérbios representava o Logos, o Filho de Deus. Então temos o testemunho dos pais da igreja, a maioria deles antes de Nicéia, e também dos reformadores com respeito a este assunto. E também temos o testemunho do próprio Filho de Deus, aonde ele se identificou como sendo a sabedoria. Agora temos o testemunho do próprio livro de Provérbios, aonde mostra que essa sabedoria, que agia como mestre de obras, era o Filho de Deus. Por exemplo, em Provérbios capítulo 30, o versículo 4, vou estar lendo na Nova Versão Internacional, diz assim para nós, talvez essa moça nunca ouviu falar neste texto: quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Falando a respeito da criação, né? Qual é o seu nome? Agora olha só que interessante. E o nome do seu filho? Conte-me se você sabe.
Então vejamos que tem dois personagens aqui. Qual é o seu nome, se tratando a respeito do próprio Deus, e o nome do seu filho, a sabedoria, o mestre de obras. Então, o próprio contexto dentro de Provérbios nos ajuda a entender que havia, então, duas pessoas e uma estava, então, sendo ali uma ferramenta para a criação de todas as coisas. É por isso que todas as coisas foram criadas por intermédio, em grego, dia, por intermédio de Jesus. Então, Jesus é a ferramenta que Deus usou para criar todas as coisas. Então, com todo esse contexto aqui que trouxemos a atenção neste breve vídeo, notamos que simplesmente, mais uma vez, são acusações infundadas, desprovidas, então, de pesquisas sérias, simplesmente porque acha que tem um canudo de teologia debaixo do braço já é o suficiente para dar uma entendida das Escrituras, mas não é bem assim. Quero agradecer por assistir este vídeo até o final. Se gostou, por favor, compartilhe, dê os seus likes nessas informações. Até mais, fique com Deus e tchau.